Eu sei que é cansativo produzir conteúdo, né? E isso, gente, tem um motivo muito simples. Você encaixou a ideia de conteúdo numa regra. Quando a gente tem regra demais, quando a gente não tem liberdade para fazer as coisas dentro do nosso próprio negócio, é insuportável mesmo. E eu entendo que o seu cliente, né, a gente até fez um vídeo sobre isso por aqui no canal, se você quiser assistir, a gente vai colocar ele aqui para você. O seu cliente, ele não aguenta mais conteúdo, nem você, né? E se fica chato para você produzir, fica chato para ele consumir. Então, eu gosto muito de uma lógica do que eu chamo de conteúdo com liberdade. Afinal, na minha perspectiva de negócios, o sentido de tudo é ter liberdade, né? Liberdade para produzir conteúdo, liberdade para cobrar, liberdade para viver do seu faturamento, liberdade para tudo. Eu detesto prisões. Então, dentro da minha metodologia, que vale também para conteúdo, eu criei uma estrutura chamada Tríade da Solidez. Fiz um desenho aqui para mostrar para você o que é a Tríade da Solidez. Todas as vezes que a gente pensa no nosso negócio, a gente tem que entender uma base, né? E essa base, ela sempre vai começar em você. Você precisa saber exatamente o que é o seu negócio, tudo que existe em torno do seu negócio e da sua marca, para que você possa não só ter uma empresa que se sustente, como também produzir um conteúdo que se sustenta, tá? Depois de entender você, você precisa entender o seu mercado. E por que é tão importante você entender isso? Porque diferente do que alguns gurus do marketing tentam fazer parecer, conteúdo não é igual em todo negócio, né? E o conteúdo para quem lança em produtos, por exemplo, que é o que fazem os gurus do marketing, né? É um. Só que o conteúdo para você que vende roupa é outro, que vende sapato é outra, que é contadora é outra, que é advogada é outra, maquiadora é outra, psicóloga é outra e por aí vai. E por quê? Porque vocês têm negócios dentro de mercados específicos. Então, vamos pensar genericamente aqui do mercado de eletrodoméstico. Nessas lojas grandes de eletrodomésticos, elas têm uma comunicação muito específica. Você já observou? Todas costumam ter fontes grandes, todas costumam ter cores gritantes e todas costumam se comportar a partir de promoção. De X por Y, em até 12 vezes e por aí vai. Isso é uma lógica de linguagem que existe dentro de um mercado onde elas estão inseridas. E em algum grau, ainda que elas queiram se diferenciar, elas precisam partir dessa lógica. Por quê? Porque o cliente, ele já espera algo dentro daquilo. E aí, olha só como que a Tríade da Solidez tem todo sentido. Você olha para você, com as suas diferenças, com as suas particularidades, aí você olha para o seu mercado para entender o mínimo do padrão que precisa ser seguido por uma questão de consciência do seu cliente, facilidade do cliente identificar a sua mensagem. E aí você olha, em terceiro ponto, e não menos importante, na verdade, um dos mais importantes para o seu cliente. Quando você olha para o seu cliente, você começa a entender quais dores ele tem, quais problemas ele tem que o seu mercado que está ao lado ainda não supre. E aí, olha como que funciona perfeitamente essa lógica. Tudo acontece em conjunto. Porque se falta na marca, o conteúdo tomba. Se falta na percepção de mercado, o conteúdo tomba. Se falta na compreensão do cliente, o conteúdo tomba e o pior, porque aí ele não vende. Então, a primeira coisa que você tem que ter, né, dentro do Método 8C, eu explico a Tríade da Solidez, assim, em detalhes. É uma metodologia exclusiva que você não vai encontrar em lugar nenhum. E tem exercícios, coisas práticas para você aplicar. Quem é minha aluna sabe de letra. Agora, nesse momento aqui, você tem que entender que você tem que ter essas bases, ok? Com essas bases, você vai seguir 5 passos que vão te dar muito mais liberdade na produção de conteúdo. Só que a vantagem desses passos aqui é que você vai conseguir começar a executá-los mesmo sem a tríade, tá? Eu vou te dar um caminho aqui para já dar velocidade para o seu negócio. Então, o primeiro passo que você tem que saber é qual é o seu negócio. Porque, por óbvio, né, como a gente explicou aqui na Tríade da Solidez, todo o conteúdo vai depender do seu negócio. Então, ele é a base de tudo. Não existe conteúdo isolado daquilo que você oferta na rede social, tá? Então, isso é o primeiro ponto que você vai ter em mente o tempo todo, para ter coerência, né? Então, o segundo ponto é você ter compreensão de como você, ali enquanto marca, né, que tá lá em cima, quer ser lembrada. E por que você tem que saber sobre isso? Isso aqui é muito importante. Por quê? Isso define toda a sua lógica de comunicação, tá? A Coca-Cola, ela quer ser lembrada pela felicidade. A Pepsi pode ser. A Natura, ela quer ser lembrada pela sustentabilidade. E a L'Occitane pela brasilidade. Então, quando a gente entende pelo que a gente quer ser lembrada, ainda que a gente venda um produto igual, a gente se diferencia.
né? Algumas empresas de eletrodoméstico, voltando lá no exemplo inicial, elas querem ser lembradas pelo preço. A Magazine Luiza, pelo olhar humanizado ao cliente. Alunas já me contaram que receberam um WhatsApp de parabéns no dia do aniversário, totalmente personalizado. Então, como que você quer ser lembrada? Isso orienta tudo que você faz. E isso te dá muito mais liberdade, porque aí, com essas duas bases, você já não tem como copiar o conteúdo do concorrente. Já tem que começar a ser do seu jeito. Terceiro ponto central é você entender o que conecta o seu cliente. E por quê? Porque você vende para ele, não é verdade? E às vezes, aquilo que dentro da sua gestão de marca você acha que é tão importante, não conecta o seu cliente. E aí, como que você vai fazer? Por isso que a tríade da solidez tem todo sentido. Porque as pessoas que te ensinam sobre marca fazem você pensar só no que você quer, porque você quer, quinta série. Né? Faço tudo o que você quer e o mundo não existe. Ô, gente, que farsa. As pessoas que fazem pensar só no mercado te colocam igual. E as pessoas que fazem você pensar só no cliente tiram toda a sua personalidade para ter o cliente como chefe. Então, você tem que encontrar um equilíbrio entre esses três pontos. Por isso que é uma tríade. E aí, né, o que conecta o seu cliente? Você vai começar assim testando pelo que você quer, mas se não funcionar, você vai ter que criar uma outra estrutura dentro da sua marca para se conectar mais com ele. Então, por exemplo, né? Eu detesto falar de Instagram. Mas o que conecta o meu cliente é o Instagram. Então, o que eu faço? Eu uso o Instagram como ponto de entrada e sempre mostro para ele que o Instagram é o melhor lugar para ele estar, desde que de forma inteligente. Então, eu uso o Instagram como ponto de entrada, conduzo a percepção dele, me conecto com ele nos caminhos, porque nesse processo eu sei os problemas que ele tem. E entrego uma solução para ele, que vai para o Instagram e para o negócio dele como um todo. Agora, o meu cliente também se conecta com a ideia de explodir no Instagram, de bombar horrores. Aí não adianta, porque ainda que ele se conecte com isso, isso não conecta com a minha marca. Então, o nosso papel é gerir essa tríade de uma maneira tão inteligente que funcione para todo mundo que faça parte desse jogo de comunicação, dessa estrutura, e te torna livre. Porque, de novo, o que conecta o seu cliente não é o que conecta o cliente do outro. Ainda que o outro tenha um produto igual ao seu, tá? E aí, um quarto ponto que a gente precisa ter é uma linguagem de marca. E o que é ter essa linguagem de marca? Eu vejo vocês, e aqui de novo falando do Instagram, eu vejo vocês o tempo todo preocupadas com a legenda. O que eu vou escrever na legenda? Como que eu faço legenda? O que eu vou falar na legenda? E aí eu não quero repetir. Gente, só existe marca com repetição. E a sua marca precisa ter uma linguagem própria. Se você me acompanha no Instagram, se você me segue, você sabe que todos os dias eu falo: sucesso é movimento. Que todos os dias eu falo marketing de verdade para negócios reais. Que todos os dias eu falo que não existe truque. Que todos os dias eu falo palavras-chave como clareza, movimento, sabedoria, segurança, solidez e sucesso. Você pode ler todas as minhas legendas. A não ser que não tenha contexto nenhum, essas palavras vão estar sempre lá. E elas não são aleatórias, elas são repetidas intencionalmente. E aí, o que acontece? Eu tenho aluna que vira pra mim e fala assim: Isa, eu tava assistindo um comercial e eu ouvi clareza. Eu lembrei de você. Porque o ponto é que você passa a ser reconhecida por uma linguagem, pelas formas de expressar. E esse é o maior engajamento que você pode ter. O cliente lembrar de você quando ele não está no Instagram. Então, a sua marca única e o seu conteúdo livre tem que ter a sua própria linguagem. Não a linguagem do concorrente, não o meme que estourou na mídia. Tá uma moda agora, né? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas tá uma moda agora que é o tal da foto de milhões. Chique, nenhuma personalidade. Todo mundo repetindo. A foto de milhões, o encontro de milhões, o post de milhões, o jantar de milhões. Ai, que tédio. E ninguém tem o tal dos milhões. Então, vamos criar a nossa própria personalidade. Vamos criar um universo único. Pra que você tem que falar a foto de milhões? Combina com você? Tem a ver? Tem a ver com a sua comunicação? Ótimo. Não estou falando que não pode ter meme, não pode dançar no Reels. O ponto é, combina com a sua comunicação? Aí a gente chega na resposta. E dentro desse combinar, o que vai ser a particularidade da sua linguagem, da sua expressão? Né? Então, tem gente que chama as alunas de time. Tem outras que chamam as alunas de galera. Né? Eu não chamo de nada, porque eu penso que as pessoas têm nome, então eu chamo pelo nome mesmo. E aí, eu personalizo de outras maneiras. Então, você tem que criar um universo só seu.
tá? E a vantagem, gente, é que se liberta tanto, que aquela angústia do que falar, de falar o que tá na moda, de falar o que o outro falou, de cada dia ter uma legenda exclusiva, acaba. Então, além da liberdade, você ganha muito tempo. E, por fim, uma coisa muito importante que ninguém te ensina quando pensa em conteúdo é o seguinte: quanto você, e é só você nessa conta, quer ganhar. E sabe por que essa pergunta é muito interessante? Porque para que você vai fazer 100 stories por dia e 3 posts no feed se o que você quer ganhar é facilmente resolvido com 2 posts por semana e não adianta, comigo não existe corte de caminho, pelo menos ali 3 stories por dia. Pra que você vai fazer uma live por dia? Uau! Se o seu estoque de bolo, né, que é uma produção artesanal, você só consegue atender 4 clientes por final de semana e a sua agenda já tá cheia. Pra que você vai produzir a quantidade de conteúdo que uma pessoa que vende infoproduto como eu produz, se o seu produto ou o seu serviço não pode ser vendido em escala? Ele não é gravado, ele não está pronto, ele depende da sua hora, ele tem uma quantidade limitada de estoque. Então nota que é incoerente. É incoerente a ideia de que você precisa produzir um número X de conteúdo. Você precisa produzir um número Y de story. Você precisa fazer live semanal. Cara, se você não tem uma meta só sua, e essa meta te direciona na quantidade de posts, você tá presa mesmo. Numa prisão. Então, eu nunca postei 2 vezes no feed, nunca é mentira. Às vezes eu tô mais empolgada. E aí eu posto porque eu tô empolgada mesmo. Mas você acha? Eu não tenho tempo de postar 2 vezes no feed por dia. Quem me dera? Eu ia achar super chique. Porque significa que eu ia viver só da rede social, né? Um objetivo de vida. Então, o ponto é, qual que é a sua meta? Quanto que você quer ganhar? E somado a isso, quanto é possível você ganhar? Porque não adianta. Se você consegue atender 3 clientes por dia, mesmo se a sua consulta for R$3.500, 3 clientes por dia de segunda a sexta, você não vai faturar 1 milhão. Então, às vezes, vocês estão criando métricas de conteúdo, volume de conteúdos, quantidade de conteúdos e não sei quantos conteúdos, sem nem querer ganhar tanto a ponto de precisar de tanto conteúdo. E mais, se você quiser ganhar tanto a ponto de precisar de tanto conteúdo, você vai saber que existem outras estratégias para o seu conteúdo chegar a mais e mais pessoas que não são o volume. Então, estruture dessa maneira. Ganhe liberdade. Vou colocar a tela aqui de novo para você perceber isso aqui, para você decorar, para você voltar nesse vídeo o tempo todo. Porque se você não sair dessa prisão que te colocaram de quantos conteúdos, quantos posts, quantas hashtags, quais palavras, qual conteúdo que engaja, qual que é a trend do momento, você não tem liberdade, você não tem paz, não tem sossego. E não existe como crescer um negócio sem sossego, tá? O caos, gente, precede o progresso. Eu ouvi isso de Luísa Helena Trajano e achei chiquérrimo. Não existe progresso sem caos, né? Acho que a minha vida é essa. Então, não tô falando de uma coisa romântica, ficar em paz e fazer só o que você quer, porque nós não estamos na 5ª série de fato. Mas o que eu estou te falando é que o mínimo de controle você tem que ter. E a mínima de liberdade você tem que ter. E isso vem quando você define suas próprias regras, tá? Então, defina suas próprias regras de conteúdo. Antes de postar, sempre pense nisso daqui, que além de funcionar mais para você, vai criar uma outra percepção do seu negócio na mente do seu cliente. Então, para continuar vendo mais conteúdos como esse e para repetir minha linguagem de marca para marketing de verdade, para negócios reais, se inscreva aqui no canal que a gente se encontra no próximo vídeo.